Agora eu fico imaginando para você, amigo. Pensa comigo. A sociedade, o ser humano não cria nada. Quando eu falo criar, é no nível material. O ser humano não tem nenhum tipo de superpoder, não materializa um objeto, nem uma casa para conseguir ir para do outro lado do mundo, precisa ficar pagando passagem de avião. Eu te pergunto, hein? O ser humano é ou não é um deficiente obrigatório? Não manipula o corpo, não manipula a vida. Isso aqui é uma porra de uma ditadura cósmica. Se hoje eu tenho que trabalhar, é porque alguém me botou no mundo, amigo. E eu sou contra isso daí. Eu acho que os outros não se devem trabalhar. Para mim, quem tinha que trabalhar, tá? São a porra das pessoas que mantêm esse sistema. Por exemplo, vamos imaginar, eu vou te dar um exemplo. Por que os seres humanos precisam trabalhar? Porque eles não conseguem ter recursos, eles não conseguem criar nada. O ser humano, ele é um deficiente obrigatório. Tanto a própria natureza é deficiente, já que a natureza não consegue produzir coisas infinitas, como o ser humano também não consegue produzir nada. Se o ser humano, para conseguir produzir um videogame, ele precisa lá construir. Aí o que acontece? As pessoas, elas têm essa escassez de habilidade, e elas têm consciência disso, aí bota você no mundo. Aí depois quer que você sustente o sistema deles. Eu te pergunto, já que vocês não criam, não manipulam nada, não criam, não conseguem criar comida, nem casa, tudo que vocês querem, vocês precisam ficar horas e horas trabalhando, porra, vocês tinham que parar de ter filho, porra. Então, já que vocês querem ser deficiente obrigatório, já que vocês têm consciência de que vocês são pessoas que não manipulam o próprio corpo, não criam nada, não manipulam a realidade, não conseguem criar nada em nível material, vocês não têm nenhum tipo de superpoder, e a consequência disso é vocês passarem o resto da vida de vocês trabalhando. Aí o que acontece? Esses caras que são deficiente obrigatório, eles vão colocar outras pessoas que também vão ser deficiente obrigatório e vai ficar explorando. Aí eu te pergunto, você que não pediu para nascer, será que é justo você sofrer um monte de privações, passar o resto da sua vida trabalhando, porque o governo e o pai, papai e a sua mamãe querem meter no buraco, fazer filhinho e você tem que se fuder? Sabe o que tinha que acontecer? Tinham que esses pais e essas mães trabalharem igual escravo, o governo, os pais e as mães deveriam trabalhar igual escravo. Vocês deveriam trabalhar igual escravo para sustentar as pessoas que não têm filhos. Porque você já provou pensar por que o ser humano... Por que existe o capitalismo? Você já provou pensar nisso daí? Por que existe o capitalismo? Porque o ser humano, ele sofre com uma escassez de habilidade, ele não consegue criar, instalar os dedos e criar nada, aí, de forma mágica, aí ele precisa trabalhar. Aí o que acontece? Você que não pediu para nascer, você vai herdar essa deficiência e você vai ter que ficar sustentando o governo, sustentando o filho dos outros. Porque o governo tá nem... Uma sociedade não quer saber se você pediu ou não pediu para nascer, isso para eles não interessa. O que você tem que fazer? Você tem que vir para a vida e você tem que se fuder. Vai falar, mas o governo não tem condição de dar as coisas de graça, porque se as pessoas entregassem tudo de graça, o que ia acontecer? Não tem condição. Tem sim. Sabe quem vai trabalhar? São vocês que são pais, vocês que são mães. Vocês vão trabalhar até vocês ficarem velhos. Isso não vai acontecer, mas é o que devia acontecer. O que tinha que acontecer? Tinha que esses pais e essas mães safados, filhos de uma puta, eles tinham que ir lá trabalhar e deixar os filhos na vagabundagem. Ah, mas isso não é justo. É justo sim. O filho pediu para nascer. O filho só tá aqui porque você colocou no mundo. Você já parou pra pensar que se as pessoas parassem de ter filho, o capitalismo não iria mais existir? As pessoas não iam passar mais fome? Ah, mas o mundo ia acabar. Mas o mundo tem que acabar. O mundo tem que acabar. O mundo tem que acabar. Agora vai vir aquele outro debate. Ah, mas a vida, ela é boa ou ela é ruim? A vida, ela é horrível, seu idiota. É justamente isso que defendem as pessoas que são a favor da filosofia do efilismo. O efilismo defende a extinção da humanidade. Ah, mas a humanidade não pode acabar. Não pode acabar por causa de quê? Por que a humanidade não pode acabar?
Ah, porque o mundo é maravilhoso. Não, o mundo não é maravilhoso. O mundo está cheio de crimes, doença, morte, guerras, pobreza, miséria, dor, sofrimento. Aí os caras vão ver aquele velho argumento. Ah, mas o mundo também tem coisas boas. Ah, o mundo também tem sexo. Tem sexo para você que você precisa do consentimento da mulher, que muitas das vezes a mulher te dá fora, te rejeita. Tem sexo para você engravidar, pegar sífilis, pegar AIDS, ficar cheio de filho, ter que ficar usando plástico no pinto, para não nem comer a mulher, cortar uma boa parte do libido, aí tira a camisinha, engravida, pega a doença. É para isso que você quer sexo? Para perder patrimônio, levar falsa acusação de estupro? Ah, mas o mundo não tem só sexo, o mundo também tem comida para você ficar desse tamanho, gordo, obeso. Né? Comida que é pago, que não é de graça. Então não vem com essa desculpa, ah, mas o mundo também tem coisa boa. A humanidade deveria acabar, porque o ser humano, o contexto da humanidade é de sofrimento, porra. O mundo tem que acabar, o mundo vai acabar de qualquer jeito. E mesmo que o mundo acabasse, para você que vai ter filho, isso é indiferente. Porque de que adianta você preservar a sua espécie sendo que você vai morrer? Se a humanidade vai acabar ou não, isso para você é indiferente, porque você nunca vai descobrir, você vai estar morto, você não vai ser nada. Porque você não vai, porque as pessoas falam assim, ah, eu vou ter filho para preservar minha espécie. Mentira! Você não vai preservar a espécie, você vai preservar uma espécie imaginária que só vai existir se você ir lá gozar no útero da mulher, vai ter filho e o filho também vai morrer. Então, esse filho e essa espécie você também não vai preservar, porque esses daí também vão morrer. Aí esses filhos também vão ter mais filho, vai morrer também. Porque essa humanidade, de que adianta você preservar a sua espécie sendo que você vai morrer? Isso para você é indiferente, porque o mundo, ele só é só uma projeção da nossa mente. Mesmo que se o mundo existe lá fora ou não, isso para você vai ser indiferente, porque se a humanidade vai acabar ou não, você nunca vai descobrir. Porque o mundo, ele só existe dentro da nossa própria mente. Ele pode até existir para lá fora, mas para você que está vivo, para você é indiferente, porque você vai estar morto. Que espécie? Preservar a espécie seria se você descobrisse a cura da morte e acabasse com a... Você não vai preservar a espécie, você vai preservar a raça, seu idiota. Porque de que adianta você preservar a raça e a espécie e não preservar as pessoas? De que adianta? Ai, salvei a humanidade. Não, você salvou uma humanidade imaginária que não salvou porra nenhuma, que vai morrer também. Aí esses filhos também vão ter mais filho, vai morrer. Imagina, você vai colocar a pessoa no mundo para ver todos os entes queridos que você ama morrer um a um, para você ir lá meter no buraco e fazer filhinho. Ah, vai se fuder. Então a humanidade tem que acabar, tá? Porque o ser humano, ele não tem a mínima condição de sobreviver. O ser humano não cria nada, o ser humano é violento, o ser humano é cruel, o ser humano é ganancioso, o ser humano é deficiente obrigatório, tudo que ele quer de comida, de casa, ele tem que se matar de trabalhar, um mundo cheio de doença, todos os prazeres pagos. E você vai falar que a humanidade não tem que acabar? Então me prova para mim que a vida tem mais coisas boas do que ruins. O mundo, além de ter mais coisa ruim do que coisas boas, você ainda tem que pagar pelas boas e você experimenta as boas. E ainda que você pague pelas boas, você vai experimentar as boas junto com as ruins. Porque se você pensa numa pessoa que não paga nada, ela vai passar fome, vai passar necessidade, vai contrair um monte de doença. Agora, se a pessoa pagar, ainda que ela pague, ela vai experimentar o prazer. Porque se você não paga, você experimenta só dor. E se você paga, você experimenta prazer junto com dor. Onde que isso é vantagem, seu retardado mental? Você tomaria um pedaço de suco de chocolate, comer um pedaço de bolo de chocolate e depois tomaria urina? Porque a vida é basicamente isso, é você experimentar prazer junto com dor e ainda pagar pelo prazer. Aí vem os caras falar que são contra. Não, a gente tem que preservar a espécie. Preservar o teu rabo, teu filho da puta. Isso daí é abuso. E se o seu filho não quiser vir pro mundo, ele não quiser viver num mundo com doença? Esses filhos da puta, eles querem obrigar os filhos a viver. Aí eles proíbem eutanásia, proíbem as pessoas de se matar. Vocês são um bando de safados. Um bando de cretino, filhos da puta. É isso que vocês são. Deficiente obrigatório. Não cria nada, não manipula nada em nível molecular, não cria, não manipula matéria. E mesmo que manipulasse, a vida ia ser uma bosta do mesmo jeito. Porque aí iam ter pessoas que iam usar esse poder pro mal, né?
Mas o que teria que ter um ser transcendental que controlasse e regulamentasse as pessoas que tivessem esses poderes. Ainda que as pessoas tivessem poder, não ia adiantar nada, porque a vida ela é ruim de qualquer jeito, né? A única diferença é que o ser humano ia ser imortal, mas o universo ia ser um caos, né? Porque se o ser humano tivesse superpoderes, ia ser ruim também, né? O que torna impossível da existência existir. Porque se o ser humano ele tem superpoderes, ele usa para o mal. E se ele não tem, ele passa necessidade e morre. Esse é um argumento forte de que a vida deve acabar. Porque o ser humano, se ele tem poder, ele usa para o mal. E se ele não tem, ele fica passando necessidade. Então, a vida tem que acabar porque a existência é algo negativo. É péssimo. É um lixo. Tá? Porque aí teria que existir um ser transcendental que controlasse todas as coisas. Esse ser não poderia se corromper, que não é o caso do Jeová, porque o Jeová é corrompido. Você vê aí que Deus ele gosta de criar doença, cria vírus, cria bactérias, dá a capacidade dos seres vivos de sentir dor e justifica tudo com pecado, né? Ai, que o ser humano é pecador. Ai, que o ser humano pecou contra Deus. Primeiro que essa coisa de pecado é uma coisa ridícula. Primeiro, pensa comigo, por que o pecado ele é uma coisa patética? Bem, primeiro porque Deus poderia criar todos os seres humanos perfeitos. Aí você vai argumentar, mas ele não fez por causa do livre-arbítrio. Mentira, porque Deus, quando ele vai criar uma pessoa, ele já sabe se o indivíduo vai ser bom ou mal. Constantemente, ele poderia criar só as pessoas que iam ser boas, porque o religioso acredita que um dia todos nós vamos ser bons. Todo mundo vai ser perfeito, né? No céu não vai ter pecado. Se não vai ter pecado, então significa que... Eu te pergunto, será que as pessoas que estão no inferno, elas vão ser ruins para sempre? E as pessoas que estão no céu vão ficar boas para sempre? Então Deus, era só Deus ter criado as pessoas que eram boas, as ruins ele apagava da existência. Ou não criava, até porque não precisa nem dar oportunidade. Porque como Deus é onisciente, ele já sabe se a pessoa vai ser boa ou vai ser ruim. Não adianta você falar, mas muitas pessoas que são ruins ficam boas, então você concorda que pode ter muita gente que é boa, que vai ficar ruim, e muita gente que é ruim vai ficar boa. Então pessoas que estão no paraíso, elas podem se corromper, seu idiota? Então quem está no paraíso vai voltar para o inferno, e muitas pessoas que estão no inferno vão acabar indo para o paraíso? Porque vocês acreditam que vai ter só um plano de salvação. Quem foi para o céu vai ficar no céu. Mas a gente vai ser glorificado. Deus vai glorificar. Então já glorificava. Já criava as pessoas boas normal e já glorificava todo mundo. Tá vendo como essa história de Bíblia é ridícula? Né? A religião ela só estimula idiotice. Aí vai falar, mas o ser humano é pecador. Mas qual é o ser humano que não comete pecado? Qual é o ser humano? Como é que o Senhor Deus pode exigir algo que é inevitável? Primeiro, para a pessoa não pecar, teria que existir um ser humano, né, que nunca pecou. Eles vão falar, mas tem, que é Jesus Cristo. Mentira! Jesus, ele não era humano, ele era um semideus. Tá religioso retardado. Humano não, humano que sabe o futuro, humano que anda sobre a água, isso para você é humano? Humano que é a reencarnação do próprio Deus. E mesmo que Jesus não tivesse errado, para Jesus é muito fácil não errar. Ele tem a capacidade de manipular a realidade, ele poderia vir na Terra, até porque Jesus, ele sabia do futuro. Tanto é que ele falou assim para Pedro, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Como é que ele sabia que Pedro ia negar? Porque ele tinha a capacidade de prever o futuro. Então para ele fica muito fácil não errar, porque ele vai cometer um erro, ele já sabe o que ele é onisciente, ele já sabe o que ele pode, mas nós seres humanos não. Nós seres humanos nós estamos presos na circunstância. E muitos dos nós seres humanos, a gente nem comete determinados erros, nem por maldade, e sim por ignorância. Então, se você entende que a vida é sofrimento, agora voltando para o efilismo, não vai ter jeito. A existência, ela é negativa, ela é má, ela é cruel, ela não se importa com você. Então, vocês, pais e mães, vocês tinham que trabalhar e para sustentar os filhos de vocês. Porque, mas não tem condição de dar tudo de graça. Então para de fazer filho, porra! Já que vocês são deficiente obrigatório, vocês não têm superpoderes, para de fazer filho, porra! Porque o filho, ele não é obrigado a se fuder, trabalhar o resto da vida. Ele fica lá trabalhando igual escravo para você ir lá meter no buraco e fazer filhinho, seu filho da puta. Seu arrombado, seu natalista maldito. Então é isso que eu queria gravar um vídeo. Pessoal, até o próximo vídeo. Até mais.